Olá, eu sou o professor Raimann. E eu sou Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E este é o quadro Os Santos da Semana. E essa semana nós falaremos dos santos que vão do dia 15 de agosto ao dia 21 de agosto. E hoje, dia 15 de agosto, é o dia da Assunção de Maria. Celebramos o fato ocorrido na vida de Maria de Nazaré, proclamado como dogma de fé, ou seja, é uma verdade doutrinal, pois tem tudo a ver com o mistério da nossa salvação. Assim foi definido pelo Papa Pio XII em 1950, através da Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus. A Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. E amanhã, dia 16, comemoraremos São Joaquim. São Joaquim foi o pai da Virgem Maria, avô do nosso Salvador Jesus Cristo e o santo dos avós, aquele que abençoa lares e famílias com sua graça. São Joaquim pertencia à família real de Davi. Era um pastor que possuía um grande rebanho de ovelhas. Conta-se que Joaquim foi censurado pelo sacerdote Rubem por não ter filhos, quando Santana já era idosa e estéril. Confiando no poder divino, São Joaquim retirou-se ao deserto para rezar e fazer penitência, e ali um anjo lhe apareceu, dizendo que Deus havia ouvido suas preces. Tendo voltado ao lar, algum tempo depois, Santa Ana ficou grávida de Maria. E no dia 17 de agosto será o dia de São Jacinto. Ele nasceu no ano de 1183, em Cracóvia, Polônia, e chamava-se Jacó. Com o apoio da família, ingressou para a vida religiosa, tendo conhecido São Domingos de Gusmão em Roma, no ano de 1221. Dessa forma, passou a fazer parte da família dominicana. Os dominicanos, por sua vez, deram-lhe o nome de Frei Jacinto. E no dia 18 de agosto será o dia de Santo Agapito. Santo Agapito, romano de origem, como sucessor de João II, ocupou a cadeira de São Pedro em 535. Teve o grande merecimento de ter removido o cisma que originou-se entre Dióscoro e o Papa Bonifácio II. O imperador Justiniano enviou-lhe a profissão de fé católica e Agapito, atendendo ao pedido do mesmo monarca, anatematizou os monges nestorianos de Constantinopla, que passaram a ser chamados acametas. No dia 19 de agosto, vamos comemorar São João Eudes. Ele foi definido por São Pio X como autor, pai, doutor, apóstolo, promotor e propagandista da devoção litúrgica aos sagrados corações de Jesus e Maria. São João Eudes nasceu na Normandia, no ano de 1601, num tempo em que o século XVII estava sendo marcado pelo jansenismo, o quietismo e o filosofismo. São João Eudes, com suas inúmeras missões e escritos, influenciou fortemente todo o seu país e o mundo cristão. Depois de fundar a Congregação de Jesus e Maria, os eudistas, ao lado do ramo feminino chamada Refúgio de Nossa Senhora da Caridade, São João Eudes entrou no céu no ano de 1680 e foi canonizado em 1925. E no dia 20 será o dia de São Bernardo. Bernardo nasceu no ano de 1090 na França. A sua família era cristã, rica, poderosa e nobre. Desde a tenra idade demonstrou uma inteligência aguçada.
Tímido, tornou-se um jovem de boa aparência, educado, culto, piedoso e de caráter reto. Morreu no dia 20 de agosto de 1153 e foi sepultado no mosteiro de Claraval. É chamado de Doutor da Igreja. E no dia 21 de agosto vamos comemorar Santa Joana Francisca de Chantal. Ela que nasceu em Dijon, centro da França, no ano de 1572 e foi pelas provações modelada até a santidade. Tristemente perdeu o seu esposo, que foi vítima de um tiro durante uma caça, e somente com a graça de Deus conseguiu perdoar os causadores e corajosamente educar os filhos. Como santa viúva, Joana conheceu o bispo Francisco de Sales, que a assumiu em direção espiritual e encontrou na santa a pessoa ideal para a fundação de uma ordem religiosa. Carol, conta para os nossos amigos qual é o santo que nós escolhemos para falar um pouquinho mais sobre ele essa semana. Conto sim, é o grande doutor da igreja, São Bernardo de Claraval. São Bernardo nasceu em 1090 no castelo de Fontaine, região da Borgonha, França. Filho de um nobre chamado Tesselin Sorel, o Vermelho, e de Alete de Montbard, mulher virtuosa, venerada como bem-aventurada. Teve 7 irmãos, dentre os quais ele era o terceiro. Bernardo sempre se destacou pela inteligência e pela beleza física. Aos 9 anos foi para a escola canônica e destacou-se principalmente na literatura. Em 1112, aos 22 anos, Bernardo entra na abadia de Cister, também em Borgonha. Esta abadia era um mosteiro cisterciense, fundado por São Roberto de Molesme. Foi então que Bernardo convenceu mais de 30 homens, irmãos, tios e vários amigos a entrarem para a ordem, causando enorme surpresa e alegria para a abadia e para Santo Estevão Harding, abade sucessor do fundador São Roberto. Bernardo era um homem de estudo e oração, praticando com austeridade a regra do mosteiro, a mesma escrita por São Bento. Bernardo dedicava-se à oração e ao ensino da catequese. Tinha grande dom de oratória e convertia muitos com quem conversava, tanto que levou para o mosteiro o irmão mais novo e o seu pai. Eu não queria interromper o seu vídeo, mas o assunto é verdadeiramente muito importante. Nós estendemos nossas mãos para lhe pedir ajuda. Nossa família evangeliza através das redes sociais e temos vídeos diários no YouTube. O nosso apostolado tem transformado muitas vidas e contamos com a sua generosidade. Mande um Pix para nós, de qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, pois o pouco com Deus é muito. Seja um sócio evangelizador. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus te abençoe e recompense. Salve Maria! Após 2 anos em Cister, Bernardo foi enviado para o Vale de Langres em 1115, com a missão de fundar a abadia de Claraval, tornando-se o seu primeiro abade, com apenas 25 anos. Em pouco tempo, a abadia ficou conhecida em toda a França e posteriormente por toda a Europa como um lugar onde se vivia a oração, o trabalho, a humildade, a caridade e a cultura profunda. São Bernardo e os monges de Claraval viviam com amor e integridade os votos de pobreza, castidade e obediência. Certa vez, teve uma visão. Um menino envolto numa luz divina disse para ele: "Fala aos outros sempre, pois serás inspirado pelo Espírito Santo
e receberás a graça especial de compreender as fraquezas das pessoas e ajudá-las. Assim, Bernardo conseguiu muitas vocações para Claraval. O mosteiro chegou a ter 700 monges, inclusive Henrique de França, irmão do rei Luís VII, que mais tarde foi bispo e arcebispo de Reims. Com o passar dos anos, São Bernardo fundou 72 casas da Ordem dos Cistercienses na França e em vários países da Europa. Participou ativamente do Concílio de Latrão como secretário. Participou também do Concílio de Troyes, onde exerceu grande influência, e do Concílio de Reims, sempre a pedido do Papa para tratar de todos os assuntos da Igreja. A convite do Papa, pregou a Segunda Cruzada. Ele era conhecido como o pai dos fiéis, a coluna da Igreja, o apoio da Santa Sé, o anjo tutelar do povo de Deus. A sua devoção para com a Santa Virgem Maria era incomparável. Quando ele estava na Alemanha, na Catedral de Spira, ajoelhou-se por 3 vezes dizendo: ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Invocações estas que foram acrescentadas ao final da oração Salve Rainha. Por causa de sua fama de santidade e sabedoria reconhecida, São Bernardo torna-se uma personalidade importante e respeitada em toda a Europa. Tanto que ele intervém em assuntos públicos, defende os direitos da Igreja contra abusos de reis e é chamado para aconselhar papas e reis. São Bernardo reformou a ordem cisterciense e levou-a a ser o que é até hoje, quase 1000 anos depois. Ele fundou muitos mosteiros em toda a Europa. Foram 35 na França, 14 na Espanha, 10 na Inglaterra e Irlanda, 6 em Flandres, 4 na Itália, 4 na Dinamarca, 2 na Suécia e 1 na Hungria, além de muitos outros que se filiaram à ordem. A sua ordem chegou aos 5 continentes. No Brasil, no estado de Minas Gerais, existe uma cidade chamada Claraval, que nasceu ao redor de um grande mosteiro da Ordem dos Cistercienses. Durante o Concílio de Troyes, Bernardo conseguiu o reconhecimento para a Ordem do Templo, os Templários, cujos estatutos ele mesmo escreveu. Além disso, São Bernardo escreveu grandes obras, tratados de teologia, obras defendendo a fé católica e a Igreja contra heresias, além de inúmeros tratados sobre Nossa Senhora. Quando ele estava para morrer, os monges, rezando para que Deus não deixasse, ele disse: por que desejais reter aqui um homem tão miserável? Usai da misericórdia para comigo e deixai-me ir para Deus. E assim, São Bernardo faleceu no dia 20 de agosto de 1153, aos 63 anos de idade. São Bernardo foi canonizado em 18 de junho de 1174 pelo Papa Alexandre III e foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio VIII em 1830, por causa das suas pregações e obras escritas. Oremos. Ó Deus, que a vosso povo deste São Bernardo para ministro de sua eterna salvação, concedei, nós vos rogamos, que mereçamos tê-lo como nosso intercessor no céu, assim como o tínhamos na terra como mestre de nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Bernardo, rogai por nós. E amanhã, segunda-feira, é dia de vlog aqui no canal, ao meio-dia, não perca.